A ansiedade, se ela não for controlada, ela pode causar consequências graves à vida da pessoa? É, bastante, né? Então, assim, nós temos hoje cientistas de Harvard que já pesquisaram e identificaram vários tipos de doenças físicas que nós podemos desenvolver em virtude dessa falta de gerenciamento das nossas emoções. Então, a ansiedade, hoje, como eu coloquei para você, ela atinge em torno de 70% a 80% da população mundial. Então, praticamente, hoje é muito difícil encontrar uma pessoa que não sofra, nem que fosse um pouquinho da ansiedade. Então, essa forma como eu me comunico, as minhas células, elas buscam essa informação. E conforme é a quantidade muito grande de cortisol que eu produzo por ter esse pensamento acelerado, ele vai adoecendo as minhas células. Então, eu posso desenvolver um câncer, eu posso infartar, eu posso ter um AVC, porque eu tenho uma grande quantidade de cortisol que está adoecendo o meu corpo. Então, essa falta de controle, de repente eu posso, de um momento para outro, infartar, porque pelo excesso de informação e de aceleração, entendeu, cardíaca, essa quantidade enorme de cortisol que vai adoecendo. Então, hoje, a maioria das doenças são psicossomáticas. Eu tenho dificuldade de lidar. Hoje nós estamos vivendo um momento desafiador no país, entendeu? Assim, onde a criatividade, a produtividade é muito importante para que a gente possa superar nesse mercado. E aí muitas vezes a gente se preocupa, aonde quando eu foco na minha preocupação, eu tiro o foco, a minha atenção de um resultado que eu posso estar produzindo. E aí quanto mais eu me preocupo, mais química ruim eu produzo, mais eu adoeço o meu corpo, mais eu adoeço as minhas células. Então, assim, se eu não tiver um controle da minha ansiedade, eu posso desenvolver várias doenças, não só psíquicas, mas doenças físicas mesmo. Por quê? Porque baixa a nossa imunidade, baixa a minha imunidade. Então, um vírus de uma gripe, o meu organismo ele não consegue identificar e ali se desenvolve. Uma célula de um câncer, meu organismo, por estar com uma imunidade baixa, ele não identifica para jogar fora. E aí ela vai, encontra espaço e se prolifera. Muito já foi discutido a respeito da doença do século, mal do século, né? E é possível a gente ver algum sintoma de ansiedade em crianças? Augusto Cury, ele fala que uma criança de 7 anos tem mais informação do que o imperador no auge de Roma. Então, assim, hoje as crianças, elas têm acesso muito cedo nos smartphones. Então, assim, a quantidade de informações que chegam para elas, entre os jogos, entre as mídias digitais, é muito elevado. Então, as crianças, elas também têm uma dificuldade de se concentrar no momento, no presente, entendeu? Elas vivem muito esse mundo imaginário, mas um imaginário de situações de problemas, entendeu? Não um imaginário daquele de brincar, de correr. Então, hoje, os pais estão perdendo seus filhos para dentro dos quartos. Então, os filhos, eles ficam muito dentro dos quartos, ali ligado no computador, assistindo vídeo, assistindo filme, e com isso vai alimentando. Por quê? Porque a nossa mente, ela não diferencia do que é real e o que é verdade, o que é real e o que é falso. Então, se eu colocar uma informação para ela, mesmo que seja mentira, ela já produz uma química que é condicionada àquela informação que eu mandei. Então, as crianças, elas vão alimentando o cérebro constantemente, com vários tipos de informação. E hoje o número de ansiedade nas escolas é muito grande. As pesquisas mostram, as crianças pesquisadas nas escolas, todas, uma maioria, 80% sofre de ansiedade, né? Elas são sempre ansiosas. Talvez, muitas vezes, pela carência, né? A falta dos pais, o relacionamento. Hoje nós temos um número muito grande de jovens depressivos, de jovens carentes, de jovens tímidos, que têm dificuldade de estabelecer amizade. Eu tenho vários pacientes assim, jovens, que têm dificuldade de estabelecer um vínculo de amizade. Por quê? Porque como eu me ligo na mídia, um exemplo, hoje nós temos uma rede social que está aí, muito bom para vários momentos. Eu tenho 5.000 amigos, por exemplo, na minha rede social, mas eu tenho dificuldade de estabelecer e de conhecer um amigo profundamente. Eu conheço esse amigo assim profundamente, que eu possa. E o pior ainda, Duda,
é que eu tenho dificuldade de conhecer o melhor amigo meu, que sou eu. Eu estou muito ligado na minha rede social, mas eu não me conheço profundamente para que eu possa identificar que eu estou com uma síndrome de pensamento acelerado e que eu posso buscar todos os recursos para superar isso. Então, assim, eu me envolvo muito mais com o mundo do que comigo mesmo. Por isso que eu tenho essa disfunção entre o futuro e o presente agora. Glaucia, você falou com relação aos seus pacientes. Você percebe que tem algum preconceito com relação às pessoas que sofrem esse distúrbio? Ou com elas mesmas, tem alguma vergonha de chegar e procurar ajuda profissional? É bastante. Eu digo sempre que o preconceito maior não está na sociedade, está em mim mesmo. Porque quando fala assim, olha, procura um profissional do comportamento humano, procura um psicólogo, mas eu não estou doido, por que eu vou procurar um psicólogo? Então, de repente, esse maior preconceito é da própria pessoa. É da própria pessoa, entendeu? Então, assim, o que os outros vão pensar quando eu estou fazendo, se eu estiver fazendo terapia, entendeu? Mas não sabe que o quanto você pode ter um apoio, um suporte, porque o psicólogo, ele não vai definir nada por você. Ele vai apenas te ouvir e vai te ajudar, através de ferramentas, a você ter esse insight do que é o melhor para você naquele momento. E quando você começa a dar uma direção para o teu cérebro, para a tua mente, teu comportamento muda. É aquela famosa frase, quando eu mudo, o mundo muda. Por quê? Porque eu consegui mudar internamente. E quando eu tenho esse show interno bom, eu vou ter um meu show externo excelente também. Então, qual que é a importância da pessoa procurar ajuda profissional? A importância é que ela vai estar dando um passo muito grande na vida dela. Ela está percebendo o quanto ela pode ser uma pessoa melhor. Né? Nós dizemos que você não... Por que ser a mesma pessoa se você pode ser alguém muito melhor? Então, se eu não estou conseguindo, se os meus resultados estão se repetindo, se eu não estou conseguindo evoluir, encontrar o meu caminho sozinha, por que não buscar um profissional? Muitas pessoas fazem confusão aí com a depressão e a ansiedade, mas são coisas completamente distintas, né? Quais são as grandes diferenças? Então, a diferença que tem da ansiedade para a depressão é que na ansiedade, o meu pensamento, ele é focado, ele tem uma atenção no meu futuro, no que vai acontecer, nas minhas preocupações daquilo que eu quero, pode ser na minha área pessoal, na minha área profissional. Então, eu estou sempre focado para o futuro, para aquilo que vai acontecer. A depressão já é diferente. A minha mente, ela é voltada para o meu passado, para aqueles problemas que eu vivi no passado, para os traumas que eu passei da minha infância, ou por um relacionamento desgastado que eu tive, ou por uma situação que aconteceu. Então, assim, eu sempre estou focado no passado. Então, a depressão, eu vivo no passado. A ansiedade, eu vivo no futuro. E com isso eu deixo de viver o presente. Entendeu? Então, essa é a diferença. Só que a química que é produzida é similar. Só que a depressão, na verdade, é um desânimo químico. Eu penso algo que aconteceu ruim, a minha mente busca aquela informação, produz uma grande quantidade de cortisol, de adrenalina, mas me deixando no estado desanimado quimicamente. Por isso que eu tenho mais dificuldade de pensar, eu fico ela elevada, eu fico melancólico e eu posso vir a cometer suicídio. Então, o estado da depressão, ele conduz muito mais rápido as pessoas para esse tipo de postura do que a ansiedade. A ansiedade é um momento acelerado onde a minha taquicardia está mais voltada porque eu não consigo ficar aqui vendo e resolvendo uma coisa de agora. Eu estou pensando sempre no amanhã, no futuro. E a depressão, eu estou no passado. Então, a gente tem que ter esse controle mental para que eu possa ativar a minha mente para viver o presente. Muito obrigada, Glaucia, pelas informações. Foi uma entrevista valiosa para a gente tentar reverter esse quadro de ansiedade atual. E semana que vem a gente vai falar de outro distúrbio que atinge várias pessoas também. É a síndrome do pânico. Até lá!